Então, hoje é o dia 23 de setembro de 2018. Se não me engano, começou a primavera aí nesse fim de semana. Ontem, anteontem, hoje, estrostões, por agora. É dia 22. Foi ontem? Ontem. Então já estamos numa nova estação, conforme a promessa de Deus lá em Gênesis 1, e também em Gênesis 9, promessa feita a Noé. E estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito, conforme se encontra em Gálatas, capítulo 5, num contexto que vai do verso 16 até o verso 25. Temos aqui um imperativo, andai no Espírito, um imperativo. Por que esse imperativo? Porque lá no 25, que é o último versículo do contexto, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos se nós fomos vivificados pelo Espírito, se nós nascemos da água e do Espírito, se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, não faz sentido eu não viver uma vida que não seja no Espírito. Eu era da velha natureza, agora eu sou nova criatura. Nova criatura, aquele que está em Cristo. Lembra? Acho que nós cantávamos ela aqui no Natal. E sendo que nós fomos vivificados pelo Espírito e somos habitados pelo Espírito, não tem outra forma melhor de andar do que no Espírito. No Espírito. E nós temos visto, Paulo nos dá aqui, andai no Espírito. Mas como é que eu vou saber se eu estou andando no Espírito? Se no meu dia a dia, o que me caracteriza é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é o domínio próprio, é a mansidão, isso é uma evidência que eu estou andando no Espírito. Por outro lado, se no meu dia a dia eu estou sempre irado, enciumado, contendendo, sentindo inveja, bêbado, comilão demais, além da conta, discordo de todos e de todos, tenho um monte de inimigo, fico no meio da mulherada fazendo o que não deve, você não está andando no Espírito, você está andando na carne. É óbvio demais. Apesar de que hoje nós vamos entrar numa obra da carne que é um pouco mais sutil. Porque nós temos visto que essas obras da carne que nos foram dadas como um parâmetro, como um referencial, para que nós saibamos se nós estamos andando na carne ou no Espírito, nós vimos que elas têm são 15, não são todas, porque no verso 21 fala: inveja, beijo, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então existem outras obras da carne que não estão aqui listadas. Existem outras listas de pecados em outros lugares. Por exemplo, naquela passagem lá de Marcos, que também está em Mateus, quando Jesus Cristo fala que o mal não entra pela boca, mas é o que sai, ele cita várias coisas. Em Romanos também cita, em 1 Pedro também cita. Aqui, por exemplo, nós não temos o adultério e nem o homicídio, que evidentemente são obras da carne, mas elas não estão listadas. E nós temos visto que existem várias formas que nós possamos didaticamente dividir essas 15 obras da carne, e depois de ver várias formas de dividir essa lista, tem gente que divide por pecados, obras mais ativas, obras mais passivas, outros que dividem por obras mais externalizadas, outras por mais internalizadas, outros que dividem por obras mais tênues, vamos chamar assim, e outras mais explosivas. Tem gente que divide como causa e efeito, né?
Por exemplo, a inimizade, que é a sexta obra, ou ela odeia e afasta, que aí gera número 7, que é a porfia, ou ela ama demais e prende, que é o ciúme. Tem várias formas. Tem gente que divide pelo lado bom da velha natureza ou lado mau da velha natureza. Tem gente que divide fazendo um contraste com o fruto do Espírito, que está um pouco mais adiante. Eu preferi dividir entre as obras que nos autoviolam, são a autossabotagem, que é a porneia, a catarsia e a aselgeia, que é a prostituição, a impureza e lascívia, porque 1 Coríntios 6,18 fala que nenhum pecado que se comete contra o corpo, exceto esse tipo de pecado. Então, quando o homem, seja ele não nascido de novo, ou nascido de novo, ele embarca na canoa furada da prostituição, da impureza e da lascívia, ele está pecando contra si mesmo. Né? Vamos até dar uma olhadinha nesse texto, que ele é interessante, é 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios 6,18, que é bom para estabelecer o princípio, né? O Espírito fala melhor. Fugir da impureza, da acatásia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Se você tem inimizades, é idólatra, é feiticeiro, está com ciúme, pratica a ira, a discórdia, as facções, as invejas e coisa e tal, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, a porneia, peca contra o próprio corpo, e o corpo é santuário do Espírito, e aí vai o contexto. Ou seja, os 3 primeiros, eu estou mostrando aqui a forma como eu didatiquei a coisa, fiz a divisão, eu achei interessante. Prostituição, impureza e lascívia são pecados de autoviolação, né? Pecados contra o amor próprio, contra si mesmo. Depois nós temos os pecados religiosos que violam a relação com a divindade, o amor a Deus, que é a idolatria e a feitiçaria. E agora nós estamos vendo as obras da carne que violam o amor ao próximo, que violam a relação com o próximo. Seriam os pecados sociais, vamos dizer assim. Então nós temos os pecados pessoais, prostituição, impureza, lascívia, as obras da carne religiosas, idolatria e feitiçaria, e as obras da carne sociais, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e plutonarias. São 10. E sim. Quando você lê o 1 Coríntios, aí você está fazendo referência ao primeiro bloco? Primeiro bloco, exatamente. Então, os pecados da carne que afetam o seu corpo, os que estão ligados com a questão sexual, são sim, os que mais são alertados, porque isso é que faz mais o homem tropeçar. É o mais escancarado, né, cara? Como é que eu diria? É um pecado que nós mesmos ajudamos o diabo. O diabo não precisa fazer muita força para induzir o homem a esse tipo de pecado, não. Mas o 1 Coríntios, aí, quando fala, que destaca ele como mais o quê? Não destaca. O Paulo, por causa do contexto lá, porque dentro do capítulo 6 e 7, o Paulo está respondendo lá em Coríntios a perguntas que lhe foram dirigidas. Foram levadas a ele. Eles perguntam, poxa, minha filha é virgem, como é que faz para casar? A minha filha não é virgem, mas tem uma viúva aqui, tem um rapaz aqui pegando a madrasta, não sei o que, tal. E aí etc. E masturbar, e não sei o que, e casar. E eles fizeram um monte de perguntas para ele. Aí ele responde. E dentro da resposta dele, ele estabelece esse princípio. Fugir é uma coisa que o crente tem que evitar. Você vê que está caminhando nessa direção, você já dá um jeito de sair do... Provérbios fala muito sobre isso, muito. Fala que o sábio, o justo, ele vê o mal e se desvia. Então ele está falando, foge da impureza, porque qualquer pecado que você comete fora do corpo. Mas quem pratica a prostituição peca contra o próprio corpo. É isso que eu queria falar, porque o próprio corpo é o templo
E o porquê dele fazer esse pedido? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele, dentro desse mesmo contexto, ele fala: acaso tomaria eu os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Porque quando a gente nasce de novo, tudo é de Jesus. O nosso pênis e a nossa vagina são de Jesus. Então, quando você leva o seu pênis para uma prostituta, você está violando o seu corpo. Não, mas a palavra no grego é essa mesmo. Acaso tomaria eu o membro de Cristo e faria membro de uma prostituta? A palavra membro a gente sabe o que é. Então está aqui nesse mesmo contexto de 1 Coríntios 6 e 7. E tem irmãos que já me chegaram perto de mim e falaram assim: eu não saio do prostíbulo, isso tem alguma coisa a ver? Só de você estar me perguntando isso, você já sabe que tem. Você já sabe que... E a palavra é muito escrachada, é muito claríssima a respeito desse assunto. Você ainda tem a cara de pau de vir me perguntar, falando: mas que é tão bom? É tão bom agora, você vai ver a consequência depois. Entendeu? Mas esses são os pecados que a gente peca contra o próprio corpo, são os pecados pessoais. Tem os pecados religiosos, a gente já falou também, idolatria e feitiçaria, que violam a relação com Deus. E tem os pecados que a gente viola a relação horizontal com o próximo. Nós vimos, por exemplo, o par, inimizade, porfia, que é que trai Eres. Né? Você é inimigo de alguém, você cisma com alguém, você não vai com a cara de alguém. A consequência disso é que você vai porfiar, ou você vai brigar. Você vai discutir, você vai partir para uma outra coisa. Nós vimos a tríade: ciúmes, invejas e iras. Lembra? Os zelos e fitonos. Uma coisa pode ser positiva ou negativa, outra coisa só é positiva. No caso do zelo, ele pode ser uma coisa produtiva, mas ele pode ser uma coisa destrutiva. No caso da inveja, fitonos nunca é legal, nunca é bom. E agora nós vamos ver, já caminhando para o fechamento das obras da carne, antes da gente entrar no fruto do Espírito, as duas últimas vão ser bebedices e glutonarias. Mas antes disso nós temos uma tríade, que é discórdia, dissensão e facção, que é eritéia, dicostasia e a herese. A herese é uma palavra muito conhecida, de onde vem heresia. Né? Discórdia, dissensão e facção. Aquele tipo de desdobramento, Elaine. A discórdia, o desentendimento, gera a separação, a dissensão. E uma vez que você discordou e se separou, aí você forma um grupo. Você forma um grupo. Então, a consequência da discórdia é a dissensão, separar. E a consequência da separação é a formação de facções. É isso aí, mano. Né? Facção, lembra lá no Rio de Janeiro tem muita facção. Discórdia, dissensão e facção. Primeiro você discorda. Uma vez que você discorda, você já não quer começar a andar muito com aquela pessoa. O ágape prega outra coisa, nós vamos ver. O ágape prega o amor independentemente da diferença. O amor aproxima. Já a obra da carne, ela afasta. Nós vamos ver isso em detalhe. Primeiro você discorda. Uma vez que você discorda, você se separa. Uma vez que você se separa, aí os grupos começam a ser formados, as facções. Então, uma é consequência da outra. O desentendimento gera separação, e a separação forma grupos. Dissensão, discórdia, dissensão e facção. Vamos começar pela discórdia. É discórdia, né? A tradução. Aí quando você fica muito acostumado com o grego, português, é porque tem muita tradução. Eritéia, que pode ser discussão, discórdia, rivalidade, tem muitas traduções. Mas
como toda palavra grega, porque quando a gente quer entender uma palavra grega, nós temos que ver que uso essa palavra tinha na época do império, na época da cultura grega, que era uma cultura que convivia com a cultura judaica, né? Tanto a Grécia como a Palestina estavam inseridas no contexto do Império Romano. O Império Romano ocupava tudo. Ocupava desde a Hispânia, onde atualmente é a Espanha, como ocupava a parte sul da Europa, ocupava a parte norte da África, onde atualmente é a Líbia, o Marrocos, o Egito, a Etiópia, aqueles países ali do norte, né? Como também ocupava a Europa, a parte sul da Europa, onde nós temos, por exemplo, a Grécia, ocupava a Ásia Menor, hoje atualmente é a Turquia, e ocupava uma parte do Oriente Médio, onde estão os povos árabes e também os palestinos, Israel, os judeus, que aliás eram os povos que mais davam trabalho para o Império, porque os outros povos todos se submetiam facilmente a Roma, porque eles só acrescentavam mais uma dúzia de divindades romanas no panteão que eles já tinham. Já o problema de Israel, problema do ponto de vista romano, do governo romano, é que eles eram monoteístas, eles só adoravam um Deus. Então isso sempre gerou muito problema, tanto com o Império Babilônico, como com o Império Persa, como com o Império Grego e também com o Império Romano. E para nós entendermos uma palavra grega, que é a cultura que mandava lá na época, nós temos que ver como essa palavra era usada na época em que Cristo aqui esteve, na época dos apóstolos, na época dos escritores do Novo Testamento. E nós vamos ver que a palavra eritéia nada mais é do que o pagamento por um trabalho contratado. Descreve uma atitude, no grego secular, corresponde ao trabalho diarista, que é o eristeuestai, né? O trabalho de uma diarista. Gente, todo mundo sabe o que é uma diarista, né? Você vai fazer uma faxina lá, você contrata, ela cobra lá 50 e vai no final do dia, você dá uma passada de dedo. Tem poeira, gosta da beleza, cheirinho de pinho-sol de água sanitária no banheiro, você paga os 50. E isso era um eristeuestai, né? É a contratação de um serviço mediante pagamento. Ele tem, então, é um trabalho contratado. Ou seja, essa palavra ela tem conexão da troca de trabalho por um pagamento. Olha como é que a coisa desenvolve. Mas acontece, isso me falou tanto, ter aprendido essas coisas, que como tudo nessa vida, né, nesse mundo que o diabo manda, se distorce. Nós já vimos isso, que tudo tem a sua distorção. Uma coisa que foi criada por Deus, que é a questão da sexualidade, foi distorcida através da pornografia, através da impureza, da zelgeia e coisa e tal. Tudo tem a sua distorção. O zelo pelas coisas foi distorcido através da ira, foi distorcido através do ciúme. E essa questão do simples contrato trabalhista, você me empresta um serviço que eu te pago, isso também foi desvirtuado. Isso aconteceu, o Aristóteles falou sobre isso, o Platão também, que eles faziam uso dessa palavra. E nós eles observaram que existe uma classe de trabalhador cujo objetivo foi distorcido, e isso existe até hoje, porque o mundo não mudou, né? Eclesiastes fala que o que foi, será, o que será está sendo sido, o
que está sendo cedo já foi, o que vai ser, aquela história toda. Não tem nada de novo debaixo do sol. Existem pessoas que trabalham somente pelo pagamento. Somente pelo pagamento. Então essa palavra é de uma origem, de um étimo, né, de trabalho mediante pagamento, ela começou a ter essa conotação que não é pecaminosa, que não é eticamente incorreta, mas ela denota um espírito ruim, uma atitude ruim. É aquela pessoa, ela passou a descrever aquela pessoa que não tem consideração pela prestação do serviço, não tem orgulho do fruto final daquilo que ele fez, ele não tem alegria nenhuma no trabalho que ele está envolvido, e ele visa somente o que pode ganhar. Entendeu? Ele não tem, né, Dudu? Ele não tem, já vai lá na empresa, não aguento mais isso aqui, estou a fim de ver isso aqui pelas costas, eu detesto a minha profissão, eu odeio o que eu estou fazendo, eu só venho aqui por causa do dinheiro. Tem até aquele ditado que a gente ouviu em muita empresa, né? Eu finjo que trabalho, eles fingem que me pagam. Não tem essa... Já ouviu essa? Lá na Elma você devia ouvir isso, né? Tipo assim, por que você assinou um contrato concordando em receber salário mínimo? Se salário mínimo não satisfaz as suas necessidades, você vai receber, não vai gerar alegria. Aí, como consequência, apesar de você assinou um contrato que o salário mínimo resolvia seu problema, e que por causa disso você ia prestar tal serviço, você vai lá e fica morcegando e não faz nada. E usa como justificativo, fala, já que eles não estão me pagando direito, eu também não vou trabalhar direito. Só você assinou um contrato. É aquela palavra de Jesus, que diz que aquele que contratou os 4 rapazes que não chegou em tal horário, outro chegou em tal horário, outro chegou em tal horário, outro chegou faltando uma hora pelo mesmo preço. Mas todos eles concordaram em receber o valor X. Né? E os que chegaram primeiro não tinham direito de reclamar do que chegou por último, porque ele estava cumprindo o contrato. Mas observe a evolução da coisa. A Eritéia, olha que nós vamos chegar lá no significado de discórdia. Né? A Eritéia, que etimologicamente significa um trabalho contratado, passou, dentro dos comentários dos pensadores gregos, a caracterizar negativamente essa postura de um homem que não tem consideração por aquilo que faz. Ele faz pura e simplesmente pelo dinheiro. E como os pensadores gregos, Aristóteles, Platão e outros, Sócrates, eles estavam muito envolvidos com a política. Né? O Sócrates mesmo, ele teve que suicidar em função de política. Alguém aqui já passeou na filosofia? Ele teve, não. Na filosofia ele decidiu sustentar, ele não teve. Aqueles doidão lá da época, ele tomou a tal da cicuta, né? Tomou o veneno. Porque ele discordava da classe política lá. Isso aqui é muito brasileiro, esse comentário aqui. Aí a Eritéia, olhando por essa distorção da motivação do trabalho, né, ela também caracteriza a distorção da atividade política. Eu vou até ler o parágrafo todo. Por trás disso há algo da mesma ideia que se liga ao significado da palavra, que é a ação política, que descreve a atividade de um homem cujo único motivo é a ambição partidária ou pessoal, que não concorre a um cargo com o desejo nobre de servir ao Estado, com o desejo nobre de servir à comunidade, ou com o desejo nobre de servir ao seu próximo, mas que apenas procura satisfazer sua ambição pessoal, o seu desejo pessoal pelo poder, ou a exaltação de um partido em concorrência com outro, e não pelo bem do Estado. Isso é Brasil! Brasil! Isso é o Brasil! Do vereador, à Câmara, ao Senado, a quem está lá em cima. Se existe um honesto, tem que ser igual um outro pensador grego que saiu
uma lupa e uma tocha ao sol do meio-dia. Já viram sobre isso? Esse pergunta, você Móstoles, né? Que tinha os nomes assim, Móstoles, o que ele está fazendo? Estou procurando um justo. Ele estava com uma tocha e uma lupa procurando um justo ao sol do meio-dia. No Brasil, eu não sei se você vai achar algum, não. Então, essa palavra passou a ter o significado final de dedicação egoísta aos seus próprios interesses. Tem, por exemplo, um outro exemplo aqui, ó, descreve a atitude do homem que está no emprego público, visando as vantagens que pode usufruir, mas o seu motivo é o lucro material ou financeiro, o prestígio e o poder pessoal. Nunca a prestação de serviço como funcionário público. É 99,9% dos funcionários públicos a gente conta por isso. Vai falar com esse que são empregado nosso. É público. Nós fazemos parte do público. Você apanha. Chega para um polícia e fala assim, você é meu empregado. Você vai tomar uma na lata. Não vai? Eles não aceitam você falar isso. Falar isso com o juiz, por exemplo. E o Paulo usa essa palavra em Romanos 2,8. Romanos 2,8. Aonde, evidentemente, ali ele está descrevendo o mundo ímpio, pagão, que se afasta de Deus, né? É uma outra listinha. Lembra que eu citei umas listinhas? No 2,8. Mas ira e indignação aos facciosos. Aí, facciosos. Facciosos são os que desobedecem à verdade. Em 2 Coríntios 12, 20. Em 2 Coríntios 12, 20. 12, uma dúzia, 20. Diz o seguinte, sempre o contexto é negativo. Temo, pois, é uma coisa que ele estava com receio de encontrar lá na igreja de Corinto. Temo, pois, querendo ter convosco, não vos encontrar na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Lembra a igreja de Corinto? Nós vamos ver que o nosso assunto aqui é discórdia, dissensão e facção. Grupinho, panelas, grupos, que era um problema muito característico da igreja de Corinto. Nós vamos chegar lá. Então ele estava com receio de chegar lá e ele está nessa mesma coisa. Problema esse que ele já tinha tentado tratar lá em 1 Coríntios. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele já tinha escrito uma carta tentando corrigir isso, 1 Coríntios. E aqui em 2 Coríntios, 2 anos depois, porque a diferença de 1 Coríntios para 2 Coríntios são 2 anos. Ele fala que ainda está com receio de chegar lá, eles ainda estão na mesma. Eles ainda não têm aprendido a lição, eles não têm ouvido a voz de autoridade do apóstolo. Porque isso era muito característico da igreja de Corinto, da cultura de Corinto. Porque a cultura coríntia, ela era muito parecida com a cultura judaica nesse sentido. Quando a gente estiver estudando a palavra facções, que vem da palavra heresia, que nada mais, nada menos significa do que ter uma opinião, que também é traduzida além de heresia, ou de, qual que é a nossa tradução aqui? Ou de facção, também é traduzido como seita, né? Lá na cultura judaica, tinha a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, a seita dos nazarenos, que os cristãos eram conhecidos como uma seita no meio. É um grupo que tem uma opinião própria, que fez uma escolha. Esse é o sentido da palavra heresia, aquele que escolhe alguma coisa. E a igreja de Corinto tinha essa característica de ter
está se dividindo entre os discípulos de Paulo, os discípulos de Apolo, os discípulos de Pedro, porque era assim também que as coisas funcionavam na cultura grega da qual eles tinham vindo. Eles eram discípulos de Sófocles, eles eram discípulos de Platão, eles andavam em grupinho, eles tinham um grupinho, a panelinha, e isso não pode existir na igreja. Em 2 Coríntios 12, 20, ele está temendo encontrar essa coisa. Lá em Efésios 4, 31, o apóstolo também está falando: longe de vós a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícias e coisa e tal. Essa questão de você ter uma opinião que divide, né? Em Filipenses 1,17, ele fala que tinham pessoas que estavam pregando a Jesus Cristo só para diminuir o Paulo. Estava pregando pelo motivo errado. Eles estavam pregando a Jesus Cristo não para glorificar a Cristo, mas para diminuir Paulo. Eu produzo mais que Paulo. E o Paulo fala assim: deixa eles pregar. Não me importa qual que é a motivação deles, desde que Cristo seja pregado. E em Filipenses 2,3, ele fala para os filipenses não fazerem nada motivados pela eritéia, né? Um objetivo egoísta de ganhar alguma coisa. Então deve ser notado que desses quatro usos que Paulo faz da palavra eritéia nos seus escritos, ele usa em Romanos 2, em 2 Coríntios 12, em Filipenses 1,17 e em Filipenses 2,3. Desses 4 usos, um deles foi com relação ao mundo gentio e pagão, que é característica do homem sem Deus. Mas em 3 ele fez uso com relação à igreja de Corinto e 2 com relação à igreja de Filipos. Então deve ser notado que 3 das 4 ocorrências aparecem em contextos nos quais o problema principal acha-se nos partidos em mútua concorrência dentro da igreja. Em Corinto estava dividido em partidos concorrentes: Paulo, Apolo, Pedro. Tinha até um partido mais espiritual que se intitulava de Cristo, né? Eu sou de Cristo. E na igreja de Filipos, a pregação que se tornara um meio para diminuir a Paulo, ao invés de proclamar a Cristo. Então, a palavra eritéia, ela, que é traduzida por discórdia, ela é uma palavra que revela que quando alguém discorda, é lógico, nós não estamos falando aqui da verdade versus as trevas, da verdade versus a mentira, do reino de Deus versus o reino de Satanás. A apologética está fora do assunto, né? A gente tem que saber responder a respeito da fé que nos foi dada. Nós não estamos falando da defesa do Evangelho, nós estamos falando da formação de opiniões dentro da igreja. Normalmente, de acordo com o que a gente está vendo aqui e com a etimologia da palavra, quando alguém emite uma opinião que discorda, a gente tem que avaliar, e isso é uma autoanálise. Quando nós emitimos uma opinião em discordância com a de alguém, nós temos que avaliar que objetivo eu estou querendo com isso. É a minha autopromoção? É o meu ego que está em jogo? Eu estou fazendo isso para parecer sábio, para parecer burro, para ser diferente, só para discordar. É o do contra. Todo mundo fala uma coisa, mas não vou discordar para ser. Eu sou aquele assim, o que discorda. Eu sou o capricho, né? O capricho. Isso é o que ele está dizendo, isso é pecado. Isso é obra da carne. Se o seu objetivo no final das contas é porque o Carlos é muito assim assado, pegou. É só para aparecer, só para ser o cara que tem opinião diferente. É egoísta. No fundo, é uma forma de egoísmo. É isso que ele está classificando de obra da carne. Porque isso é perigoso, porque a consequência disso é a de costasia. A consequência de você ter uma opinião que gera desentendimento é que isso vai gerar separação.
Olha, as obras da carne. A discórdia gera dissensão. E no final das contas vai gerar o grupinho. A palavra dicostasia já é uma palavra um pouco mais rara. Ela é uma palavra rara. Ela só aparece aqui como obra da carne em Gálatas. E ela aparece também, única e exclusivamente, só aparece duas. Ela é rara tanto no grego secular, como no grego bíblico. Ela aparece aqui em Romanos 16, 17. Romanos 16, 17, que diz o seguinte. Olha como é que é sério isso. Você começa com uma opinião só para parecer que é diferente, só para ter likes em algum lugar. E depois fica com a palavra comprometida. O pastor Mark me falava isso. Ele via que era muito metido, aparecia, brilhar demais na igreja. Vai se prender nas suas palavras. Ele me avisou, ele me alertou. Carlos, o problema de quem cria uma reputação é que depois ele tem que dar manutenção. Fica preso. Você fica preso a ela. Você depois tem que ficar dando manutenção. Isso quer você queira, quer não, quer você tenha tempo, quer não, quer você esteja com vontade ou não, e você vai acabar sendo reconhecido por isso. Não, e quer você não pode futuramente ou não, porque nada é absoluto. A gente acaba mudando de ideia. Olha aí o Fernando Henrique Cardoso. Nada é absoluto. Olha aí um monte de gente que falou uma coisa e depois diz. E a pessoa não tem nem direito a mudar de opinião, porque está escrito. Você lembra do Fernando? Alguém, acho que foi ele ou Lula, falou assim: rasga minha biografia. Esquece que eu falei isso. Mas não tem jeito, depois que falou, o Gerson, depois que falou aquele negócio, nunca mais a vida dele foi a mesma. Lembra do Gerson? Tem que levar vantagem em tudo. E foi levado para um contexto distorcido. O negócio do futebol, né? Negócio lá que virou a lei de Gerson. O brasileiro gosta de levar vantagem. Mas olha que o único uso fora de Gálatas 5, da obra da carne, onde essa palavra aparece. Ela é rara, tanto no grego secular como no grego bíblico. Rogo-vos, irmãos, olha só qual que é a atitude que a igreja tem que ter, porque essas coisas, a discórdia, a dissensão e a facção, é um tiro no pé. É um tiro no pé. É um tiro no pé. Nós não somos um só corpo. Efésios não fala que a gente tem que preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando você patrocina, gostei dessa palavra, quando você patrocina de alguma forma algum tipo de divisão, de formação de opinião, de formação de grupos, você está destruindo o espírito do Evangelho. Você está destruindo a obra de Jesus Cristo. Você está dizendo, nós vamos entrar em pormenores nesse assunto. Eu preparei aqui 1 tonelada de material, 1,1 kg, e até agora eu só falei 50 gramas. Nós vamos entrar. Porque se esse tipo de coisa já é muito ruim no mundo, na igreja é uma tragédia. Na igreja é uma tragédia. Eu já falei, o demônio ganha medalha de Satanás quando ele consegue colocar um irmão contra outro. Provérbio, nós vamos ver provérbio, tem 6 coisas que Deus abomina. E são coisas graves. Lá fala de orgulho, coração altivo. Lá fala de língua mentirosa, que é grave também, mentira, fake news. É o que está bombando aí. Lá fala de homicídio, de mão que derrama sangue. Fala de violência. Fala de 6 coisas péssimas, terríveis. São 6 coisas que Deus odeia. Mas tem uma que ele abomina, que é quem separa irmãos. Separar irmãos é pior do que matar, é pior do que fake news, é pior do que o pecado de Satanás, que é o orgulho, é pior do que tudo. Na realidade, foi por causa disso que o céu se dividiu. 2 terços de anjo ficou para um lado, 1 terço ficou para o outro, porque o outro ficou lá fazendo comércio de palavras. A gente já estudou isso em Ezequiel. Lá no estudo de satanologia. Sim. Só fazendo um complemento do que eu estou pensando aqui, é que quando a gente fala mal ou despreza alguém do corpo, independente de ser do nosso corpo local ou ser da igreja de Jesus Cristo, Igreja de Jesus Cristo. Porque a gente não tem como mensurar se aquela pessoa realmente nasceu de novo ou não, a gente vai pelo testemunho, pelo que a pessoa professa.
É como se você não falasse assim, nossa, eu não gosto do meu nariz, vou fazer uma rinoplastia. Exatamente. Aí não tem problema nenhum, se você tem como ser alguém que vai esmerar aquilo pedra com pedra, aquela pessoa vai ficar melhor. Agora você nunca vai mutilar. Não, vou ficar completamente sem meu nariz. Não pode. Porque Que é o que Coríntios fala, pô, eu não quero saber da mão, não quero saber do pé. Imagina, minha mão, nossa, não gosto desse dedo torto, vou tirar, vou cortar, vou jogar fora. E daqui a pouco você vai sem nada no seu corpo, porque você nunca vai ficar satisfeito, né? É um Simpson que eu assisti. Vai ser uma automutilação, né? Ah, eu não gosto muito da minha orelha, não vou fazer aquela negocinho da orelha. Aquele irmão orelha de abano, né? Orelha de abano, aquela cirurgia que eles fazem agora. Então, a profundidade do negócio é essa, você não vai se mutilar, né? Nós vamos tocar, dar uma esparradinha no livro de Filipenses, que o problema de Filipenses era uma igreja ótima. Ela não tinha problemas doutrinários graves como a turma da Galácia, que Paulo teve que pregar lá para falar deles entender o que é graça e o que é lei. Não tinha um problema doutrinário grave como a Galácia. Não tinha um problema moral sério também, como eram os problemas de Corinto. Mas eles tinham um problema de unidade, de divisão, uma tendência à facciosidade. É o contexto de Filipenses, eu sei que eu estou estudando Filipenses, é o contexto de Filipenses. Tanto é que lá no capítulo 4, já para encerrar, que nós vamos dar continuidade nesse assunto, ele roga a duas irmãs. Porque quando você vai no contexto do início da igreja de Filipos, que está lá em em Atos 16, a do carcereiro de Filipos, tinha pouco judeu na cidade, por isso que não tinha problemas doutrinários, né? Porque não tinha os judaizantes lá, atrapalhando. Porque naquela época, para ter uma sinagoga, tinha que ter pelo menos 10 homens judeus numa cidade. Se não tivesse pelo menos 10 homens judeus numa cidade, não podia ser estabelecido uma sinagoga. E segundo os comentaristas, a cidade de Filipos tinha muito pouco judeu. Ela era predominantemente gentia, predominantemente greco-romana. Tem lá os porquês, um édito lá que o César deu uns tempos antes, aí é uma questão da história longa, né? Mas era uma cidade... Lembra quando Belo Horizonte foi projetado? Não lembra, né? Agora em 1800, não sei quanto, o bairro de funcionários era para ter só funcionário público, não é? Por isso que chama funcionário. Era uma cidade assim, vamos dizer, que só tinha elite, só tinha gente só gente que tem dinheiro, só gente gentil, funcionários públicos e com dinheiro. A Lídia, ela era uma rica comerciante de púrpura. Foi a primeira que converteu lá em Filipe. E pessoas pobres também converteram. Pessoas escravos, o carcereiro, era um assalariado. E quando essas pessoas se juntaram na igreja de Filipe, começou a ter o problema de segregação por questão de status. A igreja começou a se dividir. E um exemplo disso está aqui em Filipenses 4, 3 e 4, onde ele lá na beirada do rio, onde Paulo foi pregar, onde a Lídia nasceu de novo, que o Deus abriu, né? Tinham várias mulheres. Segundo os comentaristas, essa Evódia e essa Sintique estavam lá também. E elas estavam discordando em alguma coisa dentro da igreja. E meio que para sintetizar o espírito da carta de Filipenses, onde Paulo está conclamando a concórdia e a unidade, ele fala, rogo a Evódia. Esse tudo é porque ele fez um comentáriozinho ali. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então elas estavam discordando, existia discórdia. Você está pregando a concórdia, é porque existia a discórdia. Aí ele cita alguém, sem falar o nome, para pedir para lá dar uma moral para ele e juntar essas duas. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus
Cujos, é isso aqui, Elaine, foi o que você falou que me fez lembrar desse pedacinho da passagem, que me fez lembrar da passagem. Você falou assim, que a gente tem que aguentar isso do mesmo jeito. Né? Você comentou assim, não importa se eu falo mal de alguém que é dessa igreja ou de qualquer lugar do mundo que diz que é nascido de novo, diz que é crente. Cujos nomes se encontram no livro da vida. O que ele está querendo dizer? Não adianta você, o Evódia, ficar brigando com a Cintia, porque nós vamos passar o resto da eternidade juntos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Quer o pastor Geraldo vá com a minha chapa, quer não, ele vai ter que me aguentar. Como é que é lá o Zagalo? Vocês vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Eu vou ficar lá, viu? Você não vai com a minha chapa? Se vira, problema seu. Você vai ter que me aguentar pelos séculos dos séculos. E pior é aquele irmão chato de outra denominação, que a gente fala mal, que a gente detona, quando chegar lá em cima, ele, você também está por aqui, hein? É igual você chegar numa festa e encontrar uma pessoa que você não queria, ou num velório, sei lá. Olha. Então, Elaine, vai ter que me engolir, e eu vou ter que engolir vocês todos, e todo mundo vai ter que se engolir. Por isso que é gravíssima essa questão da divisão, da facciosidade, da discórdia, da dissensão. Então, na semana que vem, a gente vai prosseguir para fechar as obras da carne 10, 11 e 12. Discórdias, dissensões e facções.